Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, são 7 horas da manhã, hoje é dia 30 de março, nós estamos no finzinho do mês de março de 2026, quase entrando abril, né, já em pleno outono, e com o mundo aí pululando de notícias para você nesse fim de março, começo de abril. Olha, essa semana vai ser uma semana importante, hein, porque começa uma verdadeira debandada do governo federal, do qual 18 ministros vão deixar os cargos que ocupam para disputar as próximas eleições. A maioria sai na próxima terça-feira, ainda não se sabe se serão todos ou não. E muitos saem ainda com o destino indefinido, vão disputar uma vaga para deputado, para senador, né? E também há dúvidas sobre a sucessão para essas vagas que ficam abertas dentro do Palácio do Planalto. Daqui a pouco nós vamos conversar com Lula Costa Pinto sobre isso. Esse que certamente será o assunto da semana, a organização do tabuleiro eleitoral e também a reorganização do governo. Por enquanto não se fala em nenhuma reforma que vise mudar o tipo de relacionamento que o governo mantém, por exemplo, com a sua base no Congresso Nacional, né? Vai ficar mais ou menos tudo como está nesse xadrez do pragmatismo político, né? Da distribuição política das responsabilidades e dos cargos. Mas temos muitas outras coisas, muitas outras informações para você ao longo desta edição de hoje, né? Por exemplo, nós teremos um feriado no fim da semana, Semana Santa. Sexta-feira ninguém trabalha, aqui no ICL também ninguém trabalha. E, olha, pode ser que na quarta-feira seja retomada uma coisa que há muito tempo já não acontece mais, que é um voo espacial com destino à Lua, que não vai pousar na Lua, vai apenas circunnavegar a Lua e depois voltar para a Terra, né? É uma missão da NASA, missão Artemis, ou Artemis, como falam lá nos Estados Unidos, trazendo de volta a realidade, né? Trazendo à realidade aquele sonho de, enfim, usar a Lua como trampolim para que a gente possa, então, conquistar o espaço sideral, que é um sonho meio maluco, no qual eu particularmente não acredito, ou pelo menos não acredito nisso durante os próximos séculos. Talvez um dia a tecnologia até nos coloque lá. Mas tem muita gente ainda, segundo uma pesquisa do Datafolha que nós vamos revelar daqui a pouco, que acha que o homem nunca foi à Lua, tá? Para esses, enfim, os que são crédulos, né? Que os que acreditam nessa história, eles tratam essas pessoas que não acreditam como dissonantes cognitivos, né? Porque, enfim, foram mais de 100 missões tendo como destino a Lua. Destas, 6 pousaram lá, da Apolo 11 a Apolo 17, e depois o homem nunca mais voltou lá por falta do que fazer. Não havia o que fazer na Lua. E, mais presentemente, nós tivemos aí o Elon Musk dizendo que usar a Lua como trampolim para chegar a Marte, queria estabelecer uma colônia em Marte. Eu mesmo disse aqui, falei, olha, isso é mentira, isso é uma pegadinha para distrair a opinião pública mundial. Não vai acontecer isso, até porque Marte é um inferno químico, não tem nada a ver com o ecossistema que a vida humana precisa para se estabelecer, né? E depois o tempo tratou de repor as coisas no lugar e realmente, assim, as pretensões do Elon Musk foram sendo jogadas lá para o futuro, até que ninguém fala mais nisso, né? Mas vamos para a Lua de novo, vamos lá, vamos voltar para a Lua, para circunnavegar a Lua e provavelmente nos próximos anos para pousar na Lua. Vamos depois entender o motivo disso. Para que a gente quer a Lua? A Lua é muito importante para o planeta Terra, em vários sentidos, mas ela é boa mesmo para os poetas, né? Que fazem lindas poesias olhando a Lua. Pessoal, vamos lá então. Olha, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as notícias no nosso site do ICL. Antes disso, vou bater um papinho aqui com meu amigo Alex Amorim, como a gente faz todo dia. Alex, bom dia para você, meu caro. Tudo bem? Não estou te ouvindo, Alex. Agora você está. Agora estou te ouvindo, agora está ótimo. Bom dia para nós, bom dia nossa audiência. Para nós, você estava falando da Lua e sobre poetas, eu lembro uma música maravilhosa que fala sobre a Lua. Qual é a música? Que a Lua nos traiu, acreditei que era pra valer. Ah, que música é essa? Eu não sei que música é essa, não. Era do Calypso. Ah, música do Calypso, tá bom. Isso. Então, não é muito a minha praia o Calypso, não, mas é bonita? Sim, a música era boa. Quando eu era criança, meu mãe colocava lá pra ficar fazendo os afazeres em casa, eu adorava essa música. Tá bom. E me fala uma coisa, vamos vir pra terra aqui agora, que nós temos o futebol, Alex. Sim. Escuta, não tinha uma dancinha do TikTok marcada pra essa semana? Por falar em Lua? Tinha ficado pra sexta-feira, porém, a gente vai fazer a dancinha na quarta-feira, se o Brasil ganhar o jogo de amanhã contra a Croácia. Aí a gente faz uma dancinha. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, tá? Eu uso inteligência artificial e faço a dancinha aqui. Aí não vai ser muito legal, porque eu vou botar vocês de odaliscas, tá bom?
Acho que fica até melhor, Panuso, você fazendo do que eu aqui dançando. Beleza, vai Tá ficar bom. tenso. Mas conta, Alex, o que nós temos do futebol? Certo, Panuso. Lembrando que a gente tá naquele período sem muito Alguma coisa futebol, com o porque tem áudio aí, amistoso. Alex. Oi? Tem alguma coisa com o áudio aí acontecendo. Aqui tá tudo tranquilo, mas a gente vai Tá, agora verificando. tranquilizou, pode ir. Perfeito. Lembra que nessa data FIFA tem alguns jogos que ficam meio defasados, tem aqueles amistosos, porém, ontem aconteceu um jogo atrasado ali da quinta rodada entre Atlético Paranaense e Botafogo, de lá o jogo acontecendo lá em Curitiba, e o Atlético Paranaense ganha de 4-1 com o colombiano Kevin Viveiros fazendo 2 gols, e isso para nos coloca o Atlético Paranaense ali em segundo lugar com 16 pontos, e o Botafogo fica ali em 17º com 6 pontos apenas, Panúzio. Credo, que surra, hein? 4-1, pelo 4 a 1. amor de Deus, hein? E lembrando que amanhã, 9 horas da noite, teremos o jogo, o amistoso entre a seleção brasileira e a Croácia. E vamos verificar o que irá acontecer da nossa algoz em 2022, que nos eliminou ali na prorrogação, Panúzio. Tá falando de quem mesmo? Da Croácia, que Da Croácia, foi que né? eliminou a seleção brasileira É. em 2022. Maravilha, beleza. É tudo, Alex? Isso, apenas isso. Amanhã nós falamos um pouquinho mais sobre os jogos da seleção. E se tiver algum assunto interessante envolvendo o esporte, alguma bom. coisa que eu estou apto aqui para falar, Panuso. Beleza, Alex. Vamos nessa. Um abração pra você. Obrigado, viu? O telefone toca aqui, de repente, né, no meio do estúdio, assim, é normal. Hoje em dia o telefone invade a vida da gente em tudo quanto é lugar. Mas eu peço desculpa para você aqui. Bom, pessoal, vamos ver a meteorologia, como é que tá? Nós estamos no outono já, né? Agora o centro-oeste, o sul e o sudeste brasileiros começam a ver cada vez menos chuva. Elas vão ficando cada vez que passa mais raras, né? Afinal de contas, essa semana começa o mês de abril. O mês de abril já não tem mais as águas de março, fechando o verão. E o que ficou de água nos reservatórios aqui do Sudeste vai ter que dar conta do restante do ano, porque as chuvas só voltam mesmo lá para outubro. Em alguns lugares elas voltam em novembro, né, como por exemplo no Centro-Oeste. E nós temos, você pode ver aí o mapa dos alertas do INMET, está completamente vazio aí no interiorzão do Brasil. Só tem alerta de chuva grande lá ao redor, na bacia do Amazonas, né? Entre as calhas sul e norte. Lá vai ter muita água caindo hoje, como é normal, como é esperado, mas não tem grandes problemas. Vamos ter chuva também no litoral nordestino inteiro, tá? Todas as cidades hoje com risco de chuva. E vamos ver então agora como é que vai ficar o tempo na capital do seu estado. Olha só, o mapa tá bonitinho, né? Ainda tem chuva aqui na previsão para Porto Alegre, que vai ter uma temperatura ainda muito quente, de 28 graus. Pessoal, aí os gaúchos vão aproveitando, daqui a pouco começa a friaca de novo, né? Em Santa Catarina, Florianópolis terá 24 graus de máxima, pode chover uma chuvinha isolada por lá, em Curitiba também, possibilidade menor de chuva, com previsão de máxima de 28 graus. Aqui em São Paulo, dias sem chuva, com máxima de 29, no Rio de Janeiro já também céu azul lá, lindo, 31 graus Celsius de temperatura máxima. Em Belo Horizonte, nuvens no céu, 28 graus Celsius de temperatura. E assim esgotamos aqui o sul e o sudeste, vamos para o centro-oeste. Em Campo Grande, dia sem chuva, com máxima de 36, calorão. Cuiabá, 35 graus, a mesma coisa. Em Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, 31 graus Celsius de temperatura. Em Rio Branco, chove, a máxima será de 29. Manaus, a mesma coisa, com máxima de 32. E a mesma coisa em Boa Vista, com 31 graus. Chove também em Macapá, onde a temperatura vai a 29. Em Belém, onde chega a 30, e em São Luís, onde chega também a 30 graus. Em Palmas, no Tocantins, vai a 32 graus. No Nordeste, Teresina terá nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com máxima de 31 graus. E em Fortaleza, a máxima será de 29, chove, tá, gente? Não vou nem repetir aqui, saiba você que mora no Nordeste, vai chover em tudo quanto é lugar. Em Natal, 31 graus de máxima, em João Pessoa também 31, Recife 30 graus, Maceió também 30, em Aracaju, cadê Aracaju? 30 graus de máxima e em Salvador 29 graus Celsius de máxima. São 7h10, eu quero saber do Alex se está tudo bem com o Kleber, se eu posso antecipar o Kleber aqui, porque nós vamos ter tanto assunto para tratar com o Lula, tá?
Tá bom, eu vou já falar aqui sobre os destaques no nosso site. Em seguida, vou chamar o nosso querido Kleber Lourenço aqui para dar para nós os destaques dele durante o dia de hoje, tá? Vamos lá, então. Primeiro destaque nosso aqui diz respeito à guerra lá no Oriente Médio, porque as ameaças do Trump se renovam. Cada vez mais parece que são ameaças retóricas, né? Mas agora fala em tomar a ilha de Karg, que é onde acontece o embarque da maior parte do petróleo do mundo. Em compensação, o Irã deixou passar mais alguns petroleiros lá pelo Estreito de Hormuz, arrefecendo as preocupações no mundo sobre o que seriam as consequências de um bloqueio total. Mas os navios que estão conseguindo passar pelo bloqueio iraniano são navios de países que são considerados amigos, né? Não é todo mundo que passa por lá. E, enquanto isso, o Trump ameaça tomar essa ilhota. Isso criaria uma nova situação nessa empreitada beligerante do Trump. Por quê? Porque aí teria que haver ação terrestre, soldados dando tiro em soldados, né? E aí a coisa complica. Inclusive, o próprio Trump já avisou que talvez seja preciso ficar por lá algum tempo caso ele decida tomar a ilha de Karg. Em todo caso, ele não cravou que faria isso. Falou assim, ó, pode ser que tomemos, pode ser que não tomemos. Daqui a pouquinho a gente esmiuça esse cenário internacional. No Rio de Janeiro, né, a coisa feia, a coisa preta que está lá, crise institucional, escala em 10 dias. Há uma indefinição lá sobre quem será candidato e também a confusão da semana passada, né, em que, de repente, a Assembleia Legislativa se reúne para eleger um presidente que iria conduzir o Estado durante o mandato tampão, e a decisão que foi cassada pela Justiça no Rio de Janeiro, que impediu uma manobra muito feia do presidente da Câmara, o atual presidente interino da Câmara, para beneficiar os aliados da turma da direita, do PL, né? Banco Master agora, olha, aqui na coluna da direita, onde estão os nossos destaques secundários, que eu vou ampliar aqui para você ver, a informação de que o inquérito supremo apura se o controle do mar vai além de Vorcaro. E a gente tem falado isso aqui desde o começo dessa crise, né? Quem seria o verdadeiro dono do Banco Master? Ou quem seria sócio do Vorcaro? E sempre o nome do banqueiro Tanuri aparece aí como um dos principais implicados nessa história toda. Ele que operava com fundos do Master para impulsionar os seus próprios negócios, mas numa razão, numa dimensão que vai muito além daquilo que se poderia conseguir como cliente de um banco. Olha, aqui na segunda manchete, mais uma vez aqui a guerra lá no Oriente Médio, né, a informação de que o Trump recuou nas suas investidas, das suas ameaças de recrudescer, inclusive com combates em terra lá no Irã, e fez um gesto simpático aqui na América, né? Porque a mesma coisa que o Irã faz no Estreito de Hormuz, Trump faz nesse momento com relação a Cuba, né? Deixou o país no escuro, sem petróleo nenhum, mas agora ele recuou um pouquinho e liberou um petroleiro russo, né, no seu cerco medieval à ilha de Cuba, que ele já anunciou que pretende tomar no futuro. Situação na OMC, informa aqui o Jamil Chad, complicadíssima por causa de ações entre Brasil e Estados Unidos lá, processos sobre as barreiras comerciais erguidas pelos Estados Unidos, né? E por último, voltando uma vez mais aqui aos assuntos da guerra, o Irã denunciando que os Estados Unidos estão planejando um ataque terrestre por lá. Aliás, os iranianos estão loucos para que isso aconteça, tá bom? Vou chamar então o Kleber Lourenço para ele atualizar a gente com as notícias que ele apurou durante o fim de semana aí. Esse homem que é uma máquina de apurar notícias. Bom dia, máquina. Bom dia, Panuso. Bom dia, tudo bem? CL. Tudo ótimo. Como é que foi o fim de semana, Kleber? Foi tranquilão? Foi tranquilo, na medida do possível. Já estamos aí, em breve estou de mudança para casa nova, então as coisas estão um pouco agitadas. Muito bom. Coisas agitadas é bom também, né? Ô, Kleber, muito bem, por onde é que você quer começar hoje? Você manda. Vamos com esse caso do Tanuri, desse inquérito no STF, Vamos que lá. É bem interessante. Tive acesso a uma denúncia que foi feita pela uma empresa de investimentos, a Ash Capital. Inclusive, a gente já comentou um pouquinho sobre essa empresa, já que o CEO, o Vladimir Timmerman, ele prestou depoimento na CPI do crime organizado há algumas semanas. E agora eu tive acesso a essa denúncia que foi realizada ali em 2023, enviada à representação para o Ministério Público Federal, e fala sobre indícios de que
o empresário Nelson Tanuri seria um dos sócios ocultos do Banco Master e não descarta também a possibilidade de outras cabeças ali acima de Daniel Vorcaro. O próprio CEO da Ash Capital, em depoimento na CPI do crime organizado, chegou a falar sobre isso também aos senadores da comissão há 2 semanas atrás, onde ele disse que Nelson Tanuri era uma das cabeças e que ele não poderia falar mais sobre isso, porque naquela comissão ele só poderia dizer o que ele poderia comprovar. Acontece que eu tive acesso a esse inquérito, que foi essa denúncia feita em 2023, e aí só seguindo um pouco da linha do tempo, para que a nossa audiência saiba o que aconteceu. Então, em 2023 foi feita essa denúncia. Isso só teve movimentação em 2024, quando o Ministério Público Federal requisitou o inquérito à Polícia Federal e enviou os documentos que tinha em posse do caso para a própria PF, que abriu esse inquérito. Lá em 2026, mais ou menos em fevereiro, por conta daquelas ordens que o próprio Toffoli tinha falado no início desse ano, tinha pedido para que os casos envolvendo o Master fossem remetidos ao STF e tudo ficasse sob sigilo, esse caso acabou indo para lá e ficou lá. Eu conversei com um advogado da Ash Capital e responsável ali pela denúncia, o advogado doutor Davi Tangerino, e ele confirmou que esse inquérito segue na Polícia Federal e que ele não tem acesso a essas informações. E aí tem alguns dados interessantes sobre essa denúncia também, Panunzio. Um outro caso também envolvendo Nelson Tanuri, ele chegou a ir para o STF, foi remetido ao STF e voltou para a primeira instância em 20 de fevereiro, enquanto este caso em específico do caso que a gente está falando agora, ele foi para 27 de fevereiro para o STF e ele se mantém lá até hoje sob sigilo. Então esse caso subiu e não voltou do STF. E ele continua ali. Sabendo quem que é o relator desse caso? Olha, como ele subiu para o STF por uma ordem do próprio Dias Toffoli, e aí o Toffoli declinou da relatoria dos casos envolvendo o Master, e agora o André Mendonça é o novo relator, tudo indica que esse caso é um dos vários envolvendo o Banco Master, que está sob a responsabilidade do ministro André Mendonça, Panunzio. Beleza. Quer dizer, o nome do Tanuri continua pipocando aí como cotado, como pulo de 10 para ser o dono mesmo dessa história, né? O cara seria uma espécie de longa-manos do Tanuri, é isso? Olha, segundo a denúncia do Vladimir Timmerman na CPI do crime organizado e também desse inquérito, ele seria um dos sócios ocultos. E aí o mais interessante dessas informações também eu conversei com algumas pessoas que estão acompanhando o caso Master, tanto no STF quanto na Polícia Federal, e eles também falaram para mim que uma das grandes expectativas em relação à delação de Daniel Vorcaro é a possibilidade de ele explicar, de fato, essas informações que estão desencontradas e um tanto quanto estranhas que temos sobre a possibilidade de pessoas acima de Daniel Vorcaro e que não é a primeira vez que ouvimos sobre isso. Até é interessante, eu converso já há bastante tempo com parlamentares, senadores, deputados sobre isso em Brasília, e há meses já se fala sobre Daniel Vorcaro nunca ter sido, de fato, a principal cabeça dentro do Master, o cara que operou e construiu todo o esquema, e que, na verdade, ele era um rostinho ali de toda a operação. Isso já é um fato comentado por parlamentares há meses. Desde a primeira operação que teve em relação ao Master lá no ano passado, parlamentares já falam ali no cafezinho da Câmara dos Deputados do Senado Federal sobre esse fato. E agora é importante a gente ver que tem um inquérito especificamente voltado para esse assunto, que também está investigando quem estaria acima de Daniel Vorcaro, quem de fato estava no controle do Banco Master e na operação de todo o esquema e fraude que a Polícia Federal revelou, Panunzio. Muito bom, beleza, maravilha. Vamos para o assunto número 2, então? Vamos. Relatório paralelo da CPMI do INSS. O Kleber teve acesso ao relatório feito pela base governista, e ele é um relatório muito denso e muito extenso, né, Kleber? E cheio de pedidos de indiciamento, né? Isso, ele é um relatório de mais de 1.500 páginas, para ser bem preciso, eu vou até ver aqui, são 1.810 páginas deste relatório, fala sobre mais de 130 pessoas indiciadas neste relatório, e entre os nomes dos principais indiciados, eu até marquei aqui, estão Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, José Carlos Oliveira, também Leonardo Guimarães, Alexandre Guimarães, enfim, nós temos vários nomes de operadores importantes, tanto do esquema
do INSS, como também nomes políticos de relevo, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, entre os indiciados. E esse relatório vai servir como principal base de embate da base governista com a relatoria da comissão, que é mais favorável a Jair Bolsonaro. O próprio relator Alfredo Gaspar recentemente se filiou ao PL ali, fez um discurso cheio de elogios a Flávio Bolsonaro e, inclusive, tem um relatório que pede ali, inclusive até mesmo a prisão do Lulinha, filho do presidente Lula. Então, a base vai apresentar esse relatório, já apresentou esse relatório e vai colocar ele para votação e está chamando esse relatório de relatório da maioria. O governo, até a gente comentou um pouquinho na semana passada, vem falando, bradando que eles, apesar das derrotas que eles tiveram e dos vários problemas na condução daquela comissão, eles alegam ter maioria para votar esse relatório e aprovar esses indiciamentos e esses nomes que estão nessa lista deles. E aí também vale ressaltar, né, que para o bem das investigações da Polícia Federal e para o bem das provas e a garantia de que nós possamos ter, sim, punições neste caso, de que nós teremos ali os culpados e todos os papéis esclarecidos no escândalo Master, essa CPMI chegou ao fim. Porque o que a gente vem falando isso também há semanas, paulatinamente, dia após dia, os membros dessa comissão iam criando condições para que os advogados dos acusados e investigados no caso Master pudessem abrir pedidos de nulidade, seja por conta dos vazamentos indiscriminados de conteúdos que vão desde a vida privada de Daniel Vorcaro até conversas corriqueiras com outras pessoas, até mesmo a forma como era conduzida e as acusações que eram feitas sem lastro algum. A gente tem, por exemplo, o próprio senador Carlos Viana falando contra o filho do presidente Lula, de que a comissão foi prejudicada nessas investigações, de que ele precisaria sim ser punido, mas ao mesmo tempo ele falava que não tinha provas sobre isso, que não tinha como provar as informações ali, as alegações de que o filho do presidente Lula teria algum envolvimento com o caso do INSS. E vale lembrar que essa CPMI do INSS, ela virou uma verdadeira bagunça, porque ela começou investigando o absurdo que foi as fraudes e os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas, e aí se enveredou também para o caso Master, misturou as informações, e apesar de terem pontos de conexão entre os dois casos, a gente viu que a forma que a comissão conduziu isso foi horrível, Panunzio. Beleza, Kleber, maravilha. Falei em cima de você aqui, né? Não, pode falar. Com o Alex na coordenação, desculpa. Terminamos por hoje, Kleber? Terminamos por hoje, Panunzio. Tá ótimo, beleza, maravilha. Muito obrigado por você, então. Até amanhã, cedinho aqui, estou te esperando, tá bom? Imagina, até mais, Panunzio. Tchau, tchau. Obrigado, um abração para você. Gente, daqui a pouquinho tem Lula. Antes dele, eu só quero mostrar para vocês aqui algo que, sabe, isso me diz respeito pessoalmente aqui. Eu tinha 7 anos de idade quando, em 1968, a missão da Apollo 11 pisou na Lua pela primeira vez. E pela primeira vez a televisão brasileira transmitia aquilo ao vivo, quer dizer, foi uma coisa muito impressionante para alguém que estava tão novinho assim, né, ver aquela coisa acontecendo. Depois disso, os astronautas dos Estados Unidos voltaram em outras 5 missões, foram 6 no total, que desembarcaram lá na Lua, enfim, trouxeram amostras lá do solo lunar, fincaram lá a bandeira dos Estados Unidos e acabaram voltando para cá e não voltaram mais para lá porque não havia o que fazer na Lua, né? A Lua é uma bolinha árida que está ali orbitando a Terra. Enfim, durante todo esse período que se passou de lá para cá, que são quase 50 anos, mais de 50 anos, né? Nunca mais voltamos à Lua. Esta semana, isso começa a mudar. Os Estados Unidos não foram os únicos que foram até a Lua, foram os únicos que aterrissaram na Lua. Mas mais de 100 missões espaciais, inclusive sondas, muitas sondas já foram colocadas lá, aluniçaram com precisão, estão lá até hoje enviando sinais para a Terra, mas a Lua ficou para os poetas, né? Durante todos esses 50 anos aí. E agora, na quarta-feira, se tudo der certo, uma outra missão dos Estados Unidos, uma missão chamada Artemis, volta à Lua para quê? Para preparar, eu vou até tirar essa manchete daqui. Aí, ó, o Ibanez apareceu, falar em Lua, né? Hoje o assunto está em todos os jornais da imprensa. Está aqui na Folha de São Paulo, você vai ver aí, ó, humanos tentam voltar à Lua. Agora, o incrível é o seguinte, só 33% dos brasileiros, 1/3, ou seja, não é só 33% dos brasileiros, não acreditam que o homem foi à Lua.
sabe? Não acreditam. Acham que aquilo tudo foi uma empulhação dos Estados Unidos, que tudo aquilo não aconteceu. Olha, de fato, aconteceu. Os registros históricos são indeléveis, estão aí, todo mundo pode ver. Mas a descrença dos seres humanos continua. Além desses 33%, um levantamento do Datafolha está mostrando que tem mais 9% da população. Portanto, nós chegamos a 42%, quase metade da população que ou acha que não houve isso, que foi mentira, ou tem alguma desconfiança de que pode não ter sido verdade, tá? Vou ler aqui para vocês um trechinho, olha. Para 33% dos brasileiros com mais de 16 anos, a Artemis II poderá ser encarada como a primeira jornada de humanos ao redor da Lua. Isso porque, para eles, é mentira que a nossa espécie tenha viajado ao satélite um dia, embora tal feito já tenha acontecido mais de uma vez na história. Outros 58% disseram que é verdade, só que 9%, além desses 33% que descreem, não sabem se é verdade ou se é mentira. Não é muito significativo que quase metade dos seres humanos não acreditem nessa história do pouso na Lua? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o ritual que cerca esse tipo de viagem já começou a acontecer. Né? Já aconteceu, por exemplo, a entrevista coletiva dos astronautas que vão integrar essa missão. Essa manchete que vocês estão vendo aí é do The New York Times, está hoje na internet. Viagem à Lua começa a parecer real, né? Uma espécie de contraposição aqui aquilo que o Datafolha levantou para a tripulação da missão Artemis II da NASA. E ela nos diz o seguinte: os 4 astronautas, são 3 americanos e 1 canadense, falaram de uma área de quarentena nessa entrevista coletiva, né, antes da sua missão programada para a próxima quarta-feira. E a matéria começa assim: em poucos dias, 4 astronautas poderão estar a bordo de uma espaçonave para a primeira viagem tripulada rumo à Lua desde 1972. 1972, quando talvez você nem tivesse nascido ainda. Né? Faz muito tempo que isso não acontece. As coisas, afirmaram lá os astronautas, uma das astronautas se chama Christina Koch, né? Ela diz o seguinte: as coisas estão definitivamente começando a parecer reais em relação a essa viagem, que já foi adiada algumas vezes, né? Ela e os colegas de tripulação, que se chamam Ray Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen, eles falaram dos alojamentos da tripulação no Centro Espacial Kennedy, lá na Flórida. Nos dias que antecedem o lançamento, segundo o New York Times, estão vivendo a quarentena física preventiva para garantir que não adoeçam antes ou durante a missão. Então está tudo preparado e resta aqui, porque a última tentativa de fazer um lançamento experimental antecedendo o lançamento real que deve acontecer essa semana foi mal sucedido, né? A nave estava cheia de problemas. Dessa vez até aqui está tudo certo. Será que nós vamos ver isso acontecer? Deixa eu perguntar isso para quem entende de lunáticos, que é o meu amigo Lula Costa Pinto, que é um especialista em lunáticos. Bom dia, Lula. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio. Eu pedi, inclusive, para entrar nesse assunto, porque entre essas coisas malucas da vida, eu já conversei com o Michael Collins, que foi Sério? o astronauta da Apollo 11 que ficou na nave enquanto o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin caminhavam na Lua. Em 1989, eu era estagiário do Jornal do Comércio, lá no Recife, e estávamos celebrando os 20 anos do Homem na Lua. E aí, como estagiário, eu disse: o que é que eu posso fazer de diferente aqui? Aí fui ao consulado americano, que tem lá no Recife, e disse: olha, eu quero conversar, fazer uma entrevista com o Neil Armstrong para a edição especial que a gente vai publicar sobre os 20 anos do Homem na Lua. Aí o consulado tomou um susto, disse: o que um jornal no Recife quer fazer conversando com um astronauta que foi à Lua? 3 dias depois, o assessor do consulado me retornou, dizendo: olha, não dá para conversar com o Neil Armstrong, mas você pode conversar por vídeo. Naquela época era uma inovação absoluta. Você pode conversar por vídeo aqui no consulado com o Michael Collins. Você quer? Aí eu disse: claro que eu quero. Né? E fiz uma entrevista com ele e perguntei o que é que ele sentiu naquele momento. Aí ele disse: olha, a única coisa que eu sentia é que nada podia dar errado. A gente não podia informar a Houston que a operação tinha abortado. Então a minha concentração total era no nível de
oxigênio que a gente estava fornecendo para o Neil Armstrong, para o Buzz Aldrin, e a absoluta concentração no pouco tempo que nós tínhamos para cumprir aquela missão e retornar em segurança à Terra. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você sentiu alguma coisa especial de estar ali naquele momento? Tal? Ele disse, na hora não, né? Mas depois, é claro, que eu me senti um homem diferente, né? Eu era um raro homem que tinha feito parte daquela missão. Foi uma conversa espetacular. Você sabe que essa missão definiu o futuro da minha vida durante muitos anos, viu, Lula? Eu fui fazer engenharia pensando em ser astronauta. Ficou na minha cabeça a imagem daquela coisa fantástica, porque aquilo foi uma epopeia, né? Tem gente que compara, fala, olha, grandes momentos da humanidade, as grandes navegações, por exemplo, são a única coisa comparável a essa epopeia. Depois se viu da desnecessidade de ir à Lua, não havia por que ir à Lua mais, né? Mas a aventura é espetacular. Agora, me causa espanto que 42% das pessoas ou não acreditem ou acreditem parcialmente nessa história toda. Não é coisa de lunático isso, literalmente? Não, é coisa de lunático, e eu conheci duas pessoas que não acreditam. O caseiro de uma casa de praia, a casa de praia dos meus pais, lá em Pernambuco, na década de 70, final dos anos 70, e ele não acreditava de jeito nenhum que havia acontecido aquilo. E o outro, um DJ, um cara jovem, de 30 e poucos anos, aqui em Brasília, um cara com uma formação de esquerda, inclusive, que ele não acredita nem que o homem tenha ido à Lua, nem que tenha acontecido Pearl Harbor, nem que tenha acontecido o ataque às Torres Gêmeas. Que e o Elvis esses também três tá vivo, eventos, né? Pois é, esses três eventos para ele foram encenações. É uma maluquice absoluta. Ô Lula, agora, por falar em lançamento e lunáticos, nós vamos ter essa semana, na quarta-feira também, mesmo dia que a Artemis vai ser lançado lá nos Estados Unidos, vai ter um lançamento aqui no Brasil, né? O lançamento dos políticos para fora do governo. 18 ministros saindo de uma vez só, muitos deles saindo ainda sem definição do que vão fazer e do que vão disputar, né? Sim, Fábio, aí a gente tem que pegar e separar por núcleos de relevância dessas mudanças. O primeiro núcleo, que é fundamental não só para a continuidade do governo durante a campanha, quanto para o futuro, né, o segundo governo, o governo de um Lula eventualmente reeleito para o seu quarto mandato, é a configuração e que ficará o Palácio do Planalto, com a saída da ministra Gleisi Hoffmann para disputar o Senado pelo Paraná, do ministro Rui Costa, Gleisi Hoffmann da Articulação Política, e Rui Costa, ministro da Casa Civil, que vai disputar o Senado pela Bahia. O ministro Guilherme Boulos fica no Palácio e se torna o mais sênior dos aconselhadores políticos do presidente e com uma perspectiva de ser uma alternativa política real da esquerda para o futuro. Ele fica e ele vai dar o tom, né, do governo nessa sequência e certamente vai ser o elo entre palácio e campanha. E com a sua experiência e com a sua presença em movimentos sociais, trazendo o presidente e a campanha para dentro dos movimentos sociais, trazendo os movimentos sociais para dentro da campanha e depois projetando um novo tipo, menos burocrático, de Palácio do Planalto. Eu espero que... tá? Não está certo ainda, mas eu acho que será isso. A substituta do ministro Rui Costa seja a sua secretária executiva, né, a Miriam, né, ela é um quadro experientíssimo do PT, é um quadro da confiança absoluta do presidente Lula, né, e é um quadro que tem autoridade sobre os outros ministérios. Na articulação política, no lugar da ministra Gleisi Hoffmann, ainda não está muito claro, porque há uma disputa dentro do PT
sobre quem será essa personagem, né? A transição no Ministério da Fazenda, que é um ministério-chave, já foi resolvida, né, com o Dário Durigan. Agora nós temos que ver como vai se dar a transição no Ministério do Planejamento, onde a ministra Simone Tebet estabeleceu uma conexão fantástica e surpreendente para alguns, né, com o ministro Fernando Haddad, e manteve um padrão de convívio entre fazenda e planejamento, sem atritos, sem choques, sem divergências, que nós não víamos há muito tempo na Esplanada. Nós não víamos há muito tempo na Esplanada uma sintonia tão grande entre fazenda e planejamento, e isso foi muito saudável, né? Nós tivemos também, nós teremos também a saída, que essa vai ter um peso muito grande para o governo na sua linha estrutural de entregas, né, de obras, de entregas de avanços nos estados, sobretudo, que é a saída do ministro Renan Filho. O ministro Renan Filho, dos Transportes, ele se tornou uma grata novidade, né, na cabeça do presidente Lula, que não sabia o diapasão da formação política do Renan Filho, que sairá para ser candidato ao governo de Alagoas, mais uma vez. Ele já foi governador por 8 anos. O presidente Lula não queria que ele voltasse a Alagoas para cumprir essa missão biográfica, essa missão partidária que ele tem, e essa missão também familiar, porque o Renan Filho será candidato a governador com o pai candidato à reeleição para o Senado, enfrentando o Arthur Lira e o prefeito, né, de Maceió, que também está largando o mandato, o João Henrique Caldas, para ser candidato ao Senado nesse cenário, no estado nordestino que, historicamente, deu menos votos ao PT em todas as eleições. Vamos pegar aqui, em 2002, Alagoas foi o único estado do Nordeste aonde José Serra venceu a eleição contra o presidente Lula. Em 2006, né, Alagoas deu menos votos no Nordeste do que qualquer outro estado à reeleição do presidente Lula. Em 2018, no primeiro turno, Alagoas foi o estado nordestino que deu mais votos a Jair Bolsonaro, né? Então, há uma missão partidária a ser cumprida ali, por isso que o Renan Filho sai, mas ele, dentro da estrutura de governo, ele é um ministro que o presidente tem muito carinho, e em algum momento ele cogitou seduzir o Renan Filho a não ser candidato em Alagoas e assumir a Casa Civil nessa transição, porque ele ainda tem 4 anos de mandato. Ele, se elegendo governador, ele abrirá a mão de 4 anos de mandato. Então nós estamos nesse cenário de trocas, né? Mas que algumas são trocas transitórias, outras, como essas duas que eu estabeleci, não. E provavelmente a troca no planejamento não é transitória, é definitiva. Muito bom, vai ser um excelente xadrez político, porque é incrível, né, que Alagoas, que é o menor estado do país em muitos indicadores, de repente tem uma importância política gigantesca, né? Já tem Minas Gerais elevado a -1, que é um estado grandão, gigantesco, muitos municípios, mas não consegue fazer nem minimamente um presidente da República, né, Lula? É fundamental você dar a vitória ao presidente Lula em Alagoas, porque será simbólico, mas é sobretudo essencial você derrotar esse elemento deletério da política nacional, que é Arthur Lira, candidato ao Senado em Alagoas.
Muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O governo está muito preocupado com o ambiente em que a campanha vai se desenrolar e realmente motivo para preocupação não falta, né? Porque essa descoberta, por exemplo, de que há influenciadores de direita aí que têm milhões e milhões e milhões de views e que estão sendo usados já como máquina de campanha, isso impõe um desafio semelhante àquele de 2018, quando a esquerda não sabia exatamente como é que era o jogo da internet e não jogou, né? Não jogou. Como é que está a situação agora em relação a isso? Porque, por exemplo, o perfil Alfinetei, Lula, 43 milhões de visualizações num post recente, está na agenda da AGU, não é isso? Por causa do uso político dessas estruturas, né? Exatamente, Fábio. Então, nós demos na coluna Reserva Exclusiva, né, da revista Liberta, que está no ar desde sábado, inclusive é uma nota do nosso companheiro Kleber, que estava aqui um pouco antes de eu subir aqui, que é o governo colocando a sua estrutura de investigação, a Advocacia Geral da União, a estrutura de governo para investigar o uso desses sites de fofoca, desses perfis de fofoca, como o Alfinetei, que foi revelado, que foi trazido aqui à tona, à superfície, por meio de uma reportagem do ICL, do nosso jornal N1, né, mostrando que o Alfinetei, ele é um site desse ecossistema de fofoca, né, na internet e que ele é usado, pago por uma bet ligada a um personagem desse mundo turvo, né, que une dinheiro de crime, bet, apostas, né, para divulgar informações que são mentirosas e que são contrárias ao governo federal. Nesse caso, que foi flagrado pelo N1, né, na semana passada, e que irá à investigação, segundo a apuração do Kleber, né, pela estrutura de governo, irá à investigação, você estava colocando em dúvida os dados econômicos do sucesso e da boa gestão do governo federal. Agora, nesse momento, a partir daí, a gente tem todo um mergulho que, na minha opinião, é atrasado, já devia ter acontecido, mas um mergulho do governo federal em busca de saber, de tentar compreender como que esses sites estão impactando a política nacional, sobretudo nesse ano eleitoral. É muito tarde para isso, mas não é impossível que essa investigação dê resultados. Até porque começou no último sábado um processo de disseminação, de novo, da estratégia de ocupação de agenda política, de agenda midiática pelo PL do candidato Flávio Bolsonaro, né, a estratégia de disseminar a mentira de que o presidente Lula não está em condições de saúde para disputar um quarto mandato à frente da presidência da República. Isso foi startado como estratégia fundamental de campanha na semana passada pelo marqueteiro do PL, chamado Duda Lima, numa reunião interna que eles tiveram. Isso se traduziu num texto, um texto absolutamente desqualificante para o jornalismo, publicado no site Poder 360, que faz uma contabilidade que eu não vi nenhum parâmetro de realidade nela, dizendo que nos últimos 3 anos e meio, o presidente Lula teve 157 episódios de lapso de memória. Isso é uma mentira absoluta, mas isso foi escrito no site Poder 360. Na sequência de eles terem escrito isso no site, o Duda Lima veio com uma entrevista dizendo que a estratégia era assim, a estratégia de campanha inicial era assim expor esses lapsos que não existem, só na campanha deles, né, do presidente Lula. Depois disso veio uma nota no site Metrópolis,
dizendo que o PL iria apostar nesse caminho da bidenização. Aí, a partir da tarde de ontem, esses perfis de fofoca da internet, financiados pelas bets, eles começaram a disseminar essa informação do mesmo jeito que eles estavam disseminando na semana passada a informação falando falsa também, a mentira de que havia problemas econômicos no país. Então eles estão usando, Fábio, esse mesmo ecossistema de disseminação de mentiras por meio das redes sociais. Aí o governo tem em mãos um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que só o perfil Alfinetei, na semana passada, teve 43 milhões de interações nessas suas mentiras disseminadas sobre economia, e a estrutura de governo não vai tomar medidas jurídicas imediatas contra isso, e a estrutura de campanha do Partido dos Trabalhadores, a estrutura de campanha de reeleição do presidente Lula demora a agir, né, no sentido de barrar essa máquina de mentiras que é a campanha da extrema-direita para tentar voltar ao poder. Muito bom. Agora eu vou pedir para o Alex botar a vinheta da reserva exclusiva, por favor, porque nós vamos tratar de uma nota que está na coluna, a gente está fazendo referência à coluna aqui. Roda para nós aí, Alex, por favor. Como vocês sabem, a reserva exclusiva é uma coluna editada pelo Lula, produto do trabalho de toda a equipe aqui do ICL, o Lula que é muito criterioso com relação à informação. E nessa semana nós temos lá uma nota que me chamou muita atenção, que diz respeito ao ambiente que prepara o ambiente da delação premiada do Vorcaro, né, o Lula. E tem uma preocupação muito grande do Juca, o Zé Luiz de Oliveira Lima, que é o advogado do Vorcaro, com relação ao vazamento de informações. Por quê, Lula? Bom, Fábio, o Zé Luiz de Oliveira Lima, que é advogado criminalista, é o advogado que conduz as delações do Daniel Vorcaro, do Banco Master, e do João Carlos Mansur, da REAG Consultoria, e que era a empresa de operação de mercado que estava aliada ao Banco Master nas traficâncias financeiras que aconteciam no mercado. O Juca, como é o apelido dele, eu estou chamando ele agora de Juca o Mudo. O Juca é um personagem afável, é um grande contador de piadas, é uma ótima conversa em mesa de bar. Nós nos conhecemos há mais de 25 anos, né, porque ele defendeu personagens diversos nesse período. Ele foi um dos advogados do José Dirceu, lá atrás, no primeiro governo Lula. Ele foi advogado do presidente do dono da construtora Delta, naquele episódio da Delta. Então nós tivemos várias conversas. Somos amigos, né, de vida pessoal. E ele tem estado aqui para acompanhar a delação do cliente dele, do cliente master dele, que é o Daniel Vorcaro, e ele mudou completamente o seu perfil, né? Ele é uma figura que não fala mais, não ri, não está disponível para conversas sociais, para jantares. E por quê? Eu perguntei. Ele disse: olha, Lula, a gente sabe que essa história de delação premiada, e eu tenho muitas já na minha trajetória, as delações premiadas, elas viram negócio, né? Muita gente chega junto de você, jornalistas, procuradores até, especuladores, né? E até advogados, colegas dele, que chegam junto para tentar assuntar o que pode ter, o que pode não ter. Não é só para fazer reportagem, é para eventualmente ir atrás de futuros clientes, mesmo jornalistas que atuam no setor de gestão de crise. Aí ele disse o seguinte: olha, nada do que está saindo sobre Daniel Vorcaro e delação do Master é verdade. Por quê? Porque não é verdade que ele estava delatando desde janeiro
né, que ele já tem um roteiro pronto. Não, nós estamos preparando isso, não existe um roteiro ainda, e a única coisa que eu vou falar para você é isso: nada do que saiu sobre o universo da delação dele é verdadeiro. Por quê? Ele só tem falado comigo, né, e porque eu não falei com ninguém. Então, se não houve essa linha de consequência entre o que está acontecendo e o que está sendo publicado, eu sou o Juca, o mudo, né? E é isso que está acontecendo. Agora, ele é, neste momento, a maior personalidade jurídica de Brasília, porque ele vem sendo mais procurado do que ministro dos tribunais superiores. Imagino, preocupação, né, com o que vem por aí, que ninguém sabe exatamente o que é, mistério no horizonte. Ô Lula, antes de você sair, queria uma palavrinha sua, porque no sábado o governador Teflon Ibanez Rocha deixou o governo do Distrito Federal para disputar uma vaga de senador. Foi o governador que quebrou o Banco de Brasília, que está no centro desse escândalo de corrupção absurdo do Banco Master. Pergunto para você, ele terá vida fácil na campanha? Ele vai se eleger tranquilamente? E lembrando aqui que o eleitor de Brasília é muito, muito, muito complacente com um político corrupto, né? Vide a votação do Arruda, do Zé Roberto Arruda, depois de todas as trapalhadas dele, quebra do painel e tudo mais, e também a situação de outros políticos aí que caíram em desgraça, porque o governo do Distrito Federal virou um trampolim para o inferno, né? E conseguiram ter sucesso eleitoral. O Ibanez tem chance de eleger senador? Lula? Olha, eu quero lembrar só o Joaquim Roriz, que foi governador de Brasília por vários mandatos. Quando se elegeu senador, renunciou meses depois, né, por causa de um escândalo no BRB. Era o escândalo que a gente chamava da bezerra de ouro, né, e deixou o mandato por Ginhargelo, que terminou preso na Lava Jato. Então você vê que política de Brasília não é fácil. Ibanez não terá vida fácil na campanha, ele começa esse seu momento fora do GDF já com o calor da possível e, na minha opinião, muito provável traição da Celina Leão, que virou governadora agora e é candidata à reeleição pelo PP, partido do Ciro Nogueira, porque a Celina Leão, ela tem como ambição ter na sua chapa a Michele Bolsonaro, que é candidata ao Senado pelo PL. E a Michele Bolsonaro disse que só subirá no palanque da Celina Leão se tiver junto com ela a Bia Kicis, deputada federal também do PL. E para fazer isso, a Celina vai ter que expulsar o Ibanez. Então o Ibanez vai ter que fazer política, pedir voto, tentando explicar o inexplicável, que ele não foi responsável e que foi pela quebra do BRB, tentando explicar que é mentira também, que ele não facilitou o golpe de 8 de janeiro de 2023, porque ele facilitou, porque o golpe foi dado, né, e vencido sob o olhar paralítico, paralisado dele nessa cena política do Distrito Federal. Então, eu acho que o Ibanez Rocha terá uma campanha minguada e cheia de eventos que vão tirá-lo do rumo dessa eleição. Fábio. Valeu, doutor Lula. Gente, repetindo aqui para vocês, algo que eu anunciei aqui na sexta-feira, quero reiterar aqui, fiquei muito feliz. O Lula agora vai estar conosco às segundas, quartas e sextas, tá? É uma van premier de o Lula todo dia aqui, porque a presença dele é tão importante, ele é tão bem informado, que dá gosto ouvir o Lula falar todo dia de manhã, tá? Então, prometo tirar o sossego e o sono do Lula também às terças e quintas, assim que isso for possível. Tá bom, Lula? Maravilha, estou sempre às ordens, Fábio. Até logo, um abraço. Um abração para você, Lula. Obrigado, viu? Tchau, tchau. É isso aí, gente. Queremos o Lula aqui. Vamos fazer um movimento aqui no ICL. Queremos o Lula todo dia. Vamos continuar aqui com o noticiário. Ainda falando aqui sobre as repercussões do caso do Banco Master. O UOL soltou uma matéria ontem. E essa matéria é bem importante, está aí para vocês, olha, para vocês verem como é que funciona o esquema todo da coisa, né? Quando a Polícia Federal chegou na segunda operação das Zelotes para cumprir mandado de prisão,
em endereços ligados ao Alvorcário, encontrou gente na porta já esperando os policiais, advogados, sabia? Teve algumas das pessoas que sofreram busca e apreensão não estavam em casa e disseram, não, foi à academia, às 5 da manhã, foi para a academia. E tudo bem, mas não voltou mais, entendeu? Ficou lá na academia fazendo, malhando a manhã inteira, até que a Polícia Federal fosse embora e essas pessoas voltaram. Junto com elas, sumiram telefones celulares, computadores, que é onde a Polícia Federal vai buscar provas, né, sobre os esquemas todos. Vou ler para vocês aqui um trechinho, a matéria está no Alt Tab aí, né? E diz o seguinte, que ações de busca da PF no caso Master têm sequência de indícios de vazamento. Ou seja, o cinturão de corrupção armado por esse pilantra desse banqueiro, né, fez com que ele soubesse antecipadamente, avisasse a sua galera para esconder as coisas da Polícia Federal, tá? Vamos ver o que a matéria fala? Quando agentes da Polícia Federal chegaram à mansão de Daniel Alvorcário, dono do Banco Master, às 6 horas da manhã do dia 14 de janeiro, encontraram algo que não esperavam. Um advogado já estava postado diante do portão externo. Os seguranças do imóvel, armados e contratados por uma empresa privada, se recusaram a deixar a Polícia Federal entrar, né? E a PF disse que teve que forçar a entrada. Obviamente a defesa nega isso. Essa cena se repetiria com variações em ao menos 5 outros endereços naquela manhã. E olha, não são endereços de vizinhos, tá? Um em São Paulo, outros em Minas, no Rio de Janeiro e na Bahia. Documentos obtidos pelo UOL mostram sinais de que em cada um desses endereços os investigados souberam com antecedência da operação. Camas abandonadas às pressas, apartamentos sendo esvaziados para mudanças, suspeitos que, como eu disse, teriam ido à academia antes do amanhecer e que só voltaram depois que a Polícia Federal deixou o local. Segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada naquela manhã, investigava crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados, geraram bloqueios de bens que ultrapassaram 5 bilhões e 700 milhões de reais. E aí o UOL disse que procurou a Polícia Federal para comentar. A Polícia Federal formalmente disse que não comentaria o caso, formalmente, né? Enfim, olha só que coisa estranha, não é? Muito estranho. Vamos agora, no encerramentozinho aqui do jornal, falar sobre um incidente que aconteceu aqui com um avião, que também está aqui no site do UOL, mas está na internet inteira. Então eu vou aproveitar a imagem aqui na minha tela, para mostrar para vocês o que aconteceu. Olha, um avião decolou de São Paulo e a turbina dele explodiu logo na decolagem, tá? Os passageiros filmaram isso de dentro do avião. Deve ter sido horripilante essa história toda, né? Mas o avião, ainda aqui com a turbina em chamas, conseguiu, enfim, retornar ao aeroporto e pousou em segurança. Foi um susto que não teve consequência nenhuma, para vocês verem como a aviação é algo muito, muito seguro, né? E tem gente que ainda teme andar de avião, né? A última notícia do dia sobre o bloqueio naval que o Trump faz a Cuba, né, constrangendo a população daquele país, deixando o país inteiro, gente morrendo em hospital por falta de energia elétrica para trocar os respiradores artificiais, porque acabou o combustível em Cuba. Agora o Trump resolveu voltar atrás, liberou, deixou passar lá um petroleiro russo que vai mitigar um pouco essa situação, né? A matéria diz que o presidente dos Estados Unidos recuou na noite de ontem sobre o bloqueio ao petróleo cubano e liberou a entrada de um navio russo na ilha que enfrenta uma crise energética desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, né? E é o seguinte, ele afirmou que não vê nenhum problema no envio de combustível lá para o país do Caribe. Em conversa com um jornalista no avião presidencial Air Force One, o republicano disse que a população precisa de energia. E esse cara é um baita de um sacana, né? Fala sério. Ele sabe da perversidade, da maldade, mas ele tem um espírito comprometido com a perversidade. É isso, só isso explica um comportamento tão desumano quanto esse cara. E pensar que esse homem queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz. É brincadeira. Se a comissão do Nobel tivesse otorgado essa comenda a ele, teria sido a desmoralização suprema. Então está muito certa a recusa, porque não é sério que um homem que tenha essa índole, esse caráter malévolo, né, essa crueldade, essa perversidade, fosse nominado ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Pelo amor de Deus. Pessoal, vamos encerrando por aqui o programa.
Eu perguntar aqui para o Alex se nós temos audiência ou não, porque se tiver, daqui a pouquinho eu vou chamar. Não temos audiência de novo, então vamos ficar sem audiência. E com relação aos compromissos aqui do ICL com a produção de bom material documental, eu quero lembrar para vocês que nós vamos ter aqui, olha, está aqui embaixo, olha, amanhã a estreia do documentário sobre o golpe do Banco Master. Ainda está no forno aqui no ICL, tá? Para ficar muito atual, e é um documentário que vai mostrar para você com todas as cores as implicações desse grande escândalo político que desagou do mundo econômico justamente para comprometer todas as instituições da República, tá? Vai ser amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite. Você, para assistir, você precisa de um ingresso, tá? Não é comprado ingresso, é grátis. Você pega aqui, olha, no despertaicl.com.br, tá? Não deixe de assistir, tá? Você vai ter uma visão panorâmica desse escândalo do Banco Master. É muito importante que você assista esse documentário. Amanhã, às 8 horas da noite, o ingresso você pega aqui de graça, não precisa ser membro do ICL nem nada, no despertaicl.com.br. Faz isso agora, porque senão você deixa para depois, vai acabar esquecendo. A gente procrastina muito. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção. Se não fizer na hora, depois não faço mais. Então, se você é igual eu, vai aqui, despertaicl.com.br, pega logo lá seu ingresso para a gente estar junto amanhã nessa plateia que vai assistir a estreia desse documentário, tá bom? Gente, obrigado pela audiência. Boa semana para todo mundo, semana que vai ser mais curtinha, e amanhã a gente volta aqui para repassar o país e o que acontecer nas próximas 24 horas. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Galera, esquece o que tá todo mundo te falando de Banco Master. Ninguém entendeu ainda o que esse golpe tinha de diferente de todos os outros. E quando eu digo todos os outros, não é do Brasil não, do mundo inteiro. A genialidade do mal que existia por trás desse golpe e por que ele conseguiu ficar tão grande e aí sim comprar a influência de tanta gente poderosa. A gente fez um documentário para te explicar. Pela primeira vez, vai mudar completamente a percepção do país sobre como foi esse golpe. O documentário vai passar dia 31 de março, terça-feira às 8 horas da noite. Não perde essa não.